Ok, pessoal, vamos continuar a aula. A gente vinha falando de acidentes, aí a gente já encaixou, né, responsabilidades nos acidentes, falamos lá sobre negligência, sobre, né, a questão de imperícia, enfim, fomos verificando ali algumas questões e agora a gente vai falar sobre culpa, né, sobre culpa no acidente, certo? Falamos sobre CAT também, comunicação, e aqui a gente está falando um pouco mais de, né, responder criminalmente, responder civilmente, entender um pouco melhor isso daí, tá? É importante que vocês, né, conheçam essas aulas porque isso daí pode interferir, né, nas operações, etc. Eu dei alguns exemplos, aqui a gente trabalha muito com exemplo, né? A gente trabalha com engenharia elétrica, a parte de direito a gente vai procurar jurisprudência, vai procurar outras questões para poder fazer essa análise, tá bom? Esse tema aqui é geral, serve para elétrica também, serve para outros acidentes, tá bom? Mas a gente vai dar exemplos aqui procurando ver a questão da eletricidade, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aí a modalidade de culpa, né? Então tem termo, como a gente está trabalhando em direito, né? Tem o termo, são sempre em latim, né? Então culpa in eligendo, né? Não sei se essa realmente é a pronúncia, mas aí é o pessoal do direito que define isso, né? Isso daqui não tem a ver com engenharia, tá, pessoal? Com os nossos procedimentos, são os procedimentos dos tribunais, tá bom? Quando, né, provém da falta de cautela ou providência na escolha de preposto ou pessoa a quem é confiada a execução de um ato ou serviço. Então, vamos lá, você tem culpa, certo? Quando você não tem cautela na hora de escolher, né, uma pessoa para fazer aquela atividade, ou um recurso para fazer aquela atividade, como vai ser feito. Então, você acaba tendo aí uma culpa caracterizada, tá bom? E se você for lá no tribunal, é o termo que a promotoria vai utilizar, que você tem uma culpa por não ter uma cautela, né? Vamos colocar, você foi negligente na hora de assumir os pressupostos ali que a pessoa podia trabalhar, tá bom? Caracteriza-se, né, vamos colocar, o fato de admitir ou de manter o proponente a seu serviço, empregado não legalmente habilitado ou sem as aptidões requeridas, ou seja, a má escolha do representante ou preposto. Então vamos ler direitinho, né? Admitir ou de manter a seu serviço empregado não legalmente habilitado, né? Então a gente fala aqui em habilitação, tá bom? A gente comentou muito sobre a questão da qualificação, da habilitação, da autorização. Ali, né, no habilitado, não quer dizer que todo profissional eletricista ele tem que ser habilitado para trabalhar na empresa, tá bom? A gente viu que na norma fala, né, que você pode ser um profissional só qualificado, você não precisa ter um registro no CREA. Você pode trabalhar, mas aí entra ali não legalmente habilitado, entra na questão, né, não legalmente ali apto a fazer aquele trabalho, tá? Habilitado vem na questão de ser apto, tá bom? Então, você pode considerar ali que a pessoa não tem um treinamento para aquele serviço, ele não tem conhecimentos, né? Ele não foi, aí no caso o habilitado pode ser o capacitado para aquela atividade também, tá bom? Vamos colocar como um exemplo, né? Em usina acontece muito, né, na época da entre-safra, algumas pessoas mudarem de colocar de profissão mesmo, né? Você vai fazer outra atividade que não tem relação com o período da safra. Por quê? Você fica um profissional subutilizado, né? Tá parado, aí você vai tomar outras atividades que você vai fazer. Aí o pessoal queria muito, né, trabalhar na área do gerador, na turbina, né, enfim. Só que lá é uma área que não pode. Então, aí, às vezes a gente, né, capacitava alguém para trabalhar naquela área, trazia alguém da operação que tivesse interesse, mas a gente fazia um devido treinamento antes, certo? Nós fazíamos quais atividades, deixava bem descritas as atividades que ele podia fazer, a gente registrava isso no RH, isso daí, lá o pessoal da RH tomava as medidas ali, então, enfim, tudo era, né, estudado para que não entrasse nessa questão de culpa, né, e diligência. Eu não tive cautela na escolha do profissional ali para fazer atividades, as aptidões dele. Então, no caso, aí a gente não está falando de habilitado, a gente está falando que o cara está autorizado a fazer atividades, se ele está treinado, enfim, se ele tem as aptidões requeridas, tá bom? Também entra aí numa questão, por exemplo,
vamos pensar em legalmente habilitado, né? A gente falou muito em aptidões requeridas, tá? Vamos pensar em habilitado. Quem é o responsável da planta? Ele é esse sim, né? Em relação à eletricidade, ele vai assinar, ele vai fazer um laudo, uma RT. Esse cara é habilitado, né? As empresas têm que saber responder isso, né? Então, é o profissional que, quando faz o responsável pelo prontuário, ele tem que ter a habilitação ali, tem que ter o CREA, tem que ter tudo certinho para poder instalar. E tem que ver, né, se o CREA que ele tem, né, se ele pode assinar por aquela determinada atividade, enfim, tem tudo isso. Por exemplo, quando vai trabalhar com andaime, você tem que ter um engenheiro mecânico ou um engenheiro civil para poder fazer a RT do andaime. Eu sou engenheiro eletricista, né? Eu não vou dar RT de andaime, então eu não sou habilitado para dar RT de andaime, tá? Então a gente tem que contratar outra pessoa para fazer isso daí. Então tem que ser essa questão da culpa, né? Que você vai admitir se você errar esse pressuposto. Então quem comete, né, esse erro tem essa culpa, né? A responsabilidade do diretor, né, o encarregado da obra, né, que descumpre as normas de segurança. Então entra aí para as pessoas que vão ter essa culpa, tá bom? Acho que a empresa vai ser também penalizada, mas aí quem foi lá e fez a contratação do serviço, quem admitiu que a pessoa entrasse lá para trabalhar, todas elas vão entrar aí no mesmo bolo e sofrer a culpa em eligendo, tá bom? Temos aí a culpa em vigilando, né? Outro termo em latim, né? É a que origina da inexistência da fiscalização por parte do patrão, né? do chefe, do dono, do gerente, né? Sobre a atividade de seus empregados ou pressupostos, né? Então, no caso aí, né, o cara que ele é dono da empresa, enfim, ou a gente pensar numa empresa corporativa que tem vários donos aí, ela tem que criar procedimentos para poder fiscalizar a atividade dos seus empregados, certo? Ele não pode deixar lá o cara trabalhando do jeito que quer. Então, se ele não criar, né, um setor de SESMIT, se ele não criar um setor ali que vai fazer os procedimentos, e esses procedimentos realmente tem que ser, né, bem feito, não adianta ele só falar que faz, ele tem que fazer um procedimento que seja seguro mesmo. Se ele não tiver, ele vai acabar respondendo também, tá bom? Então, responsabilidade do encarregado de obra, né? No caso lá, o encarregado da manutenção, ele vai assumir isso daí por acidente causado por seu funcionário ou por falta de fiscalização. Então, entra também, né, o patrão, a gente considera lá na questão também pode ser o líder, né? Enfim, todo mundo ali. Então, se você não fiscaliza a atividade do funcionário, se você não é fiscalizado também, o seu patrão está contribuindo e com um acidente pode estar sendo envolvido aí num processo criminal, tá bom? Culpa em omitendo, né? Omitendo aí a gente já uma palavra aí, né? Negligência, né? Omissão, né? Então tem lá quando a gente definiu a omissão, a negligência, né? Então entra aqui a culpa por negligência, né? Tem fonte de abstenção. Então eu não tô nem aí, se vocês quiserem então vocês façam, né? Por mim, se vocês quiserem fazer desse jeito aí pode. Não é, eu lavo minhas mãos. Não existe isso, né? No direito, né? Eu lavo minhas mãos, né? Não existe. Se você lavou sua mão, você é negligente, você responde. Né? Não existe essa questão de tá bom, então vocês fazem do jeito que vocês querem, né? Se você for negligente, né? Você souber que você tem que fazer aquilo e você não fizer, você vai pagar também, tá bom? Então, responsabilidade decorrente de não proibição do início, né, de uma construção, por exemplo, de uma valeta, você trabalhar num equipamento energizado, enfim, tudo isso entra como uma omissão, uma negligência, e essa é a culpa aí, da modalidade da culpa, quando você ouvir num tribunal, né, você entrar lá você vai ouvir esses termos aí em latim, e aí esse que é o correspondente à negligência, né, omissão, tá bom? Culpa em custodiendo. Então, é o que emana da falta de cautela ou atenção do agente a respeito de algo que encontra-se sob a sua responsabilidade e cuidados. Então, vamos pensar aí, você, né? Você é um dos responsáveis aí pela área da subestação 138 lá da empresa, né? Você
cara, você tem que se comportar como o dono da área mesmo, você tem que se comportar, você fica ali no cão de guarda, né? Você não tem que deixar a pessoa entrar ali, você tem que sinalizar, você tem que fazer a limpeza, né? Proporcionar meios para que não ocorram acidentes naquele local. Você tem que verificar, fazer a manutenção correta, tudo, né? Tudo que você fazer para evitar o acidente é de sua responsabilidade. Você é o dono da área, tá bom? Isso é uma questão muito importante, pessoal. Isso tem que entrar no espírito da empresa. Você é dono da empresa também. Então, hoje você está aí na sua empresa aí, tudo que tem respeito à sua área de trabalho é seu, tá bom? Você tem que cuidar, você tem que fazer aquilo ali ser utilizado para questões úteis, para produzir, né? Enfim. E se você não fizer isso, culpa in custodiendo, tá bom? Responsabilidade civil do proprietário, né, de um veículo, vamos colocar um exemplo, né, proprietário de veículo que empresta para um terceiro que causa um acidente. Então você trabalha na subestação, você é responsável pela subestação, aí um outro eletricista, lá, o do turno, vai fazer um serviço aí, né, tá um problema lá no aterramento, o cara sofre uma descarga atmosférica lá, né? Quem é o responsável por verificar, né, as condições do aterramento da subestação? É você. Você leva a culpa, tá bom? Você acaba sendo responsabilizado aí, enfim, vai para um processo, né? Você acaba tendo que responder esse processo. Aí lá eles vão definir realmente se a culpa é sua ou não. Você vai responder a esse processo aí. Então, no caso aí, né, a gente falou do proprietário, né? Tinha o terceiro. Então, até o próprio proprietário ele tem que garantir também, né, que a empresa ali, os cuidados dele tem que estar toda, né, vamos colocar assim, bem assegurada contra algum acidente naquela área que ele tem, tá bom? E a culpa, né, incomitendo, tá? Culpa incomitendo, uso o termo jurídico, né, que fala isso, que aqui o sujeito pratica ato positivo ali na forma de dolo ou culpa, né, alguma coisa que contribua, né, pratica ato positivo, ou seja, que contribua, tá bom? Isso é questão jurídica ali, positiva em relação à questão de contribuir, tá bom? Não é positivo no sentido que fez bem, é no sentido de contribuir de forma dolosa ou culposa, tá? Na forma de imprudência, tá bom? Então, vamos colocar aí diversas imprudências, né? E pode ser doloso ou culposo. Então, excesso de velocidade, né? O ato ilícito ou omissão pode ser causado por ação ou omissão, né? Então, se está um excesso de velocidade, né? Pode ser uma questão, né? Se a ação ou omissão for voluntária, intencional, você realmente acelerou naquele momento ali, né? Você vai ter um ato ilícito praticado de forma dolosa, tá? E aí, se você acelerou, sei lá, por, enfim, estar fugindo de alguma coisa, enfim, né, tá numa perseguição, enfim, mas acaba cometendo um crime, é um crime do mesmo jeito, mas você vai cometer aí um ato culposo e aí pode até ser absolvido, né, dependendo do caso, enfim, aí como vai ser definido, tá? Essas são questões mais jurídicas, pessoal. Realmente, quando você entra nessa esfera aí, você vai ter um acompanhamento do advogado, ele vai te explicar, né, o que está acontecendo mesmo. O pessoal assusta, né? Você vê um processo no seu nome, né, você já, né, dá aquele medo, né? Tem palavras que quando você vê um doloso, né, o pessoal já está acostumado com alguns termos assim, jurídicos, né, e acaba tendo um pouco de medo. Mas aqui é só para passar para vocês ao que vocês estão se submetendo quando vocês assumem a responsabilidade de alguma coisa. Então, é muito importante que quem tem grande, né, poder ali, você tenha responsabilidade também, né? Como já dizia aí um personagem famoso, né? Então é isso, pessoal. Fechando então essa parte da culpa, tá? Então vamos iniciar na próxima aula aí vamos falar continuar um pouco sobre esse assunto aí, né? E vamos finalizar partindo para a reta final do nosso curso, tá bom? Então aí foi mais a questão de lei. Se tiverem alguma dúvida, acho que vou deixar um material aí para vocês também refletir um pouco mais, né, de alguns exemplos, e aí vocês completem, tá bom? Obrigado aí por tudo, então até a próxima aula.